Era só estudar os papéis do Foro de São Paulo 20 anos atrás e já dava para saber tudo que eles iam fazer, porque está tudo lá, meu Deus do Tudo céu. Né? escrito. É um plano de dimensões continentais e que com conexões na Europa, nos Estados Unidos, etc, etc. É uma quadrilha internacional mesmo. Não é força de expressão, não é teoria da conspiração. São fatos documentados. Agora, o pessoal espera o fato consumado, né? Mas escuta, mas você tem que pegar o bandido quando ele está planejando o assalto, não é depois do assalto, meu Deus do céu. Quer dizer, formar a quadrilha já é o crime. Ele não precisa executar o crime, tá entendendo? Vocês viram outro dia uma entrevista do Newt Gingrich a respeito do Trump? Ele disse uma coisa impressionante. Em 2 minutos ele disse: você sabe por que o pessoal não gosta do Trump? É porque ele não pertence ao círculo interno. Ele não fez as iniciações, ele não pertence à sociedade secreta. Assim. Né? Então, gente que não pertence à sociedade secreta está começando a aparecer. Apareceu o Macri, aparece no Brasil o Bolsonaro, aparece o Trump nos Estados Unidos. Na Europa também aparece o Nigel Farage. Então é gente que veio de fora, gente que veio do povo e que não está nesse círculo fechado. E é esse círculo que nós temos que quebrar, porque é isso que está estrangulando o mundo e está estrangulando o Brasil. E da situação que o Brasil viveu nos últimos 20 anos, é uma coisa que não é inédita, mas que já tem até um conceito estabelecido em ciência política, que é o que eles chamam o unipartidarismo imperfeito. É um regime no qual o governo e a oposição só divergem em problemas secundários e Uhum. se unem contra a entrada do corpo estranho, como estão se unindo contra o Trump, contra o Bolsonaro e assim por diante. Este é o regime que vigora no Brasil e que estão tentando implantar no mundo inteiro. É isso? E no Brasil, esse regime chegou ao seu limite, porque um dos lados da parceria cometeu tantos desatinos que o outro já não quer mais ser visto ao lado dele. Então, quando Exatamente. sai do PMDB, fala, pô, nós já nos queimamos demais por causa desses caras, vamos sair daqui correndo. Pra gente ver o quanto o PT é ruim, né? Pro PMDB, que de santo não tem nada, querer correr do PT, eu vou te dizer, viu? Aí pra gente ver como o PT aí é o próprio cão da política brasileira. É exatamente isso. Como é que esse pessoal chegou ao poder? A partir dos anos 60, eles começaram a fazer a Revolução Cultural. O que era a Revolução Cultural? Enquanto os milicos estavam lá em Brasília, achando que estavam por cima, mandando, fazendo, acontecendo, esses pessoal estavam ocupando espaço, assim, em escolas, em clínicas de psiquiatria, em clínicas de aconselhamento matrimonial, nos lugares mais inocentes do mundo. E com isto, foram dominando o quê? A linguagem popular, a cultura, como diz o senso comum, como eles dizem. Isso não acabou ainda, eles ainda estão lá. E a influência que eles tiveram na sociedade brasileira foi muito profunda. Então, isso quer dizer que nós derrotarmos a Dilma, derrotarmos o PT e até derrotarmos o Foro de São Paulo, não é tudo, porque a briga cultural ainda não começou. Né? Eles ainda têm todos os megafones na mão. Eles têm as universidades, eles têm a grande mídia, né? Eles têm o show business, pergunta aí para o Lobão. Nós temos que tirar essa gente de todos esses lugares. E quando não sair o último, nós não estamos garantidos. Nós temos que pensar aqui, assim que nem o Hernán Cortés, né? O Hernán Cortés fez a guerra lá contra os astecas, e quando os astecas se renderam, ele falou, então acabou a guerra. Daí tinha os índios das tribos menores, aliadas com ele, que era um dos astecas colhiam escravos para arrancar o coração. Os índios falaram, acabou a guerra, coisíssima nenhuma. Se deixar um desses caras vivos, eles vão fazer tudo de novo amanhã ou depois. E daí decidiram, não foi o Cortez, não foi os índios, decidiram acabar com os astecas. Nós temos que fazer a mesma coisa, temos que tirar até o último asteca que tiver em qualquer escola, igreja, sindicato, tem que tirar todos. Aí sim, nós temos que, vamos dizer, passar o Brasil a limpo. Sim, de alta mar, não é só na superfície, não. Porque Brasília é a superfície, Brasília é a espuma em cima do mar. Para aquilo que o que você vê do mar? Você vê só a espuma. Agora você pensa que o mar acaba ali? Não, tem 10 mil metros de profundidade. Então, a grande luta, a grande antirrevolução cultural começa agora. Tirar a Dilma é só um símbolo. Né? É que nem o Miyamoto Musashi no filme, né? Tem que matar o símbolo primeiro. Né?
Mas o símbolo é tudo. Depois de matar o símbolo, aí começa a luta. Nós, nessa coisa, nós temos uma força extraordinária, que é o seguinte: nós não estamos vinculados a partido, nós não temos interesse, não estamos em grupo parlamentar nenhum, nós não usamos essa maldita retórica parlamentar, toda floreada, toda gordurosa. Nós falamos as coisas diretamente do coração, como nós estamos vendo. E aí Goethe dizia, não há força maior do que a personalidade humana. Isso aí nós temos, esses caras não têm personalidade nenhuma, é tudo homem de papelão, tudo homem de isopor. Você está entendendo? Então, a gente falando do coração, a gente acerta no coração, pô. É isso que tem que ser. E as pessoas estão vendo, tá vendo eu, você, o Alan, o Lobão. Quem são esses caras? Que partido eles são? São candidatos a alguma coisa? Ninguém aqui é candidato a nada, tampouco nos lixando para essa porcaria, né? Então o pessoal falou, não, o Bolsonaro tem que convidar você para ministro da Educação. Eu disse, se o Bolsonaro foi eleito, me ofereceu o cargo, eu vou dizer o seguinte para ele. Ó, doutor, assim, eu aceito ser seu conselheiro particular, o senhor me pagando do seu bolso um salário simbólico de R$100. Isso eu aceito. Cargo público, não. Nenhum de nós foi feito para cargo público, nenhum de nós para ser senador, nem deputado. Nós somos apenas cidadão brasileiro falando do que nós estamos vendo com os dois olhos da cara. E as pessoas sentem isso, elas sentem a sinceridade, sentem a verdade que está falando. O príncipe de Liechtenstein, ele recusou o próprio salário, né? Ele não recebe nada do governo, ele só mantém realmente os negócios da família lá no país, que é como, não é nada uma mega empresa com comparação aos habitantes de lá, mas ele recebe dinheiro do próprio trabalho dele, né? Dele e da família. O Trump aqui que está pagando a sua própria campanha não gastou um tostão de ninguém, e só por isso ele já merece o voto. Porque os outros vão lá já se corravam preso com 500 lobistas. Daí tem que atender todo mundo. Ele não é comprável, porque ele já se comprou a si mesmo e já pagou, já está quitado. Né? Sim. Perguntaram aqui sobre o Trump, aqui fizeram várias perguntas falando da inconsistência dele, o que o senhor poderia comentar. Aproveitar a brechazinha só para o senhor poder comentar um pouquinho, porque o pessoal está muito perdido com relação às eleições americanas. Isso aí é meio coisa de criança. É aquele raciocínio do garoto que chega para o pai e fala, se você pode fumar cigarro, por que eu não posso fumar maconha? Né? Esse tipo de lógica assim, mecânica. Veja, incoerência todo mundo tem, meu Deus. Se você procurar as obras de Aristóteles, tem incoerência. Se você procurar as obras de São Tomás de Aquino, tem alguma incoerência sempre há. O importante não é isso, o importante é a constância do essencial. Das coisas fundamentais que o cara está falando e que ele vai fazer mesmo. Está entendendo? Agora, você ficar ciscando, no ano de 1920 ele não falou, ele falou não sei o quê. Isso aí é frescura, meu Deus do céu. O que você tem que procurar, vamos dizer, você pode procurar inconsistências, mas nos atos. Não em palavras. Aí o pessoal fica ciscando palavras para buscar. Olha, é um problema técnico. Existe o que é uma incoerência lógica, existe o que é uma incoerência substantiva, ontológica, real. A incoerência lógica pode ser um simples erro de expressão, um erro de raciocínio que o cara cometeu, isso aí não importa. Isso aí não importa o que a pessoa está fazendo. Então o pessoal fala, mas ele tem negócio com os russos. Eu falo, mas é claro que tem negócio com os russos, e é excelente que tem negócio com os russos, porque ele sabe como funciona a cabeça dos russos. Ele mostrou que ele é capaz de negociar com os russos e levar vantagem. É exatamente isso que a gente precisa. Não precisa de um bobão que nem Obama, que nunca ocupou cargo nenhum, que nunca teve um emprego nenhum, e que chega na frente do Putin, ele faz cocô nas calças. O Putin dá uma rosnada, né? Aparece um Putin com um urso e aparece o Obama com aquele cachorrinho pudo branquinho. Assim não dá, pô. O que nós temos que fazer é o seguinte, é tirar o poder desta camarilha, não é só PT, é praticamente toda a classe política, e devolvê-la ao povo. E deixar que o povo se governe a si mesmo, mediante decisões plebiscitárias durante algum tempo, até estabilizar novas instituições. Ou seja, deixar que o povo experimente e aprenda por tentativa e erro. O que não pode ser é nós ficarmos sempre pagando pelos erros dessa meia dúzia, do estamento burocrático, como chamava o Raimundo Fauro. Nós temos que agora começar a levar a palavra democracia a sério. Fala, mas que raio de democracia é essa? Que a gente toma a decisão no plebiscito e meia dúzia lá em cima fala, não, eu não quero que seja assim. Que raio de democracia é essa que o sujeito mete lá 2 artigos na Constituição sem nem votar no plenário os artigos estão lá até hoje? Quer dizer, que democracia é essa onde você eleger um deputado custa mais do que tudo que ele vai ganhar durante o seu mandato
e, portanto, é onde você está praticamente obrigando o nego a entrar na corrupção. Essas coisas têm que acabar, e para isso só tem um remédio. As rédeas do processo têm que estar na mão dos eleitores. Quem vota tem que ser quem decide. Nós temos que ter meio de controlar os políticos e de tirá-los de lá quando eles não nos obedecerem. Agora, qual será a política econômica? O que nós vamos fazer nas relações internacionais? Não precisa decidir agora, não precisa ter um modelo de Brasil. É só devolver o poder ao povo. É coisa muito simples, né? Tchau, querida. E one?